Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Alegria muito grande estar com vocês aqui no RuivoCast hoje de saúde. Vamos falar de transtorno. Sempre é transtorno, né? Transtorno hoje está pegando fogo no mundo inteiro, não é diferente no Brasil, e muito menos aqui em Sorocaba. Aliás, em Sorocaba existe uma pandemia de gente maluca também, né? O trânsito é absurdo nessa cidade. Entrevistamos recentemente uma delegada de polícia, onde coloca Sorocaba, não o delegado, mas a estatística coloca Sorocaba como a cidade que traz mais mortes no trânsito. Sabia disso? Pois é. Então são coisas que acontecem no dia a dia que a gente nem imagina e que está rolando na nossa frente. E as pandemias mentais? Os psicólogos estão sem mão, sem braço, sem perna, sem cabeça para poder atender tanta gente precisando de ajuda, né? As pessoas estão ficando cada vez mais malucas e transtornadas, cegas. As pessoas estão cegas. Ou quando elas abrem o olho, elas estão em transe. Elas não conseguem estar no seu estado real de presença, né? No agora. Infelizmente não tem essa capacidade de aguentar ela mesma. Então ela fica sempre fugindo, buscando no futuro alguma coisa, trabalhando, trabalhando demais e tendo questões como, por exemplo, burnout, que é uma das coisas que acontece muito, o desengajamento silencioso, que também é outra coisa que está acontecendo, o presenteísmo ressentido. Olha, tem um monte de coisa acontecendo, inclusive estamos trazendo aqui uma psicóloga com muitas horas de atendimento, são mais de 20 mil horas de atendimento, sabe que apesar de carinha de nova, ela é bem experiente, tem mais de 15 anos aí de experiência no mundo corporativo. E ela atuando sempre em RH de grandes empresas. Então tem muita experiência, com 10 anos se dedica também à orientação profissional e de carreira. Essa é o foco dela, né? Quando chegam as pessoas, será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Meu Deus do céu! Será que é arquitetura ou é montar um sítio e plantar banana, né? Então o cara não sabe nem para que veio no mundo, muito menos vai saber escolher a profissão. Aí entra a bendita psicóloga e resolve a parada. Faz uns testes lá, umas coisas mágicas, e pim, descobriu quem você é, não, quem você estará sendo, né? Porque quem eu sou, minha filha, é outra história, é autodesenvolvimento, é o estado de consciência na vida presente. É permitir que a sua alma dirija esse corpo chamado veículo, certo? Aí é outra história que nós não vamos entrar nesse contexto espiritual. Bom, está no ar o RuivoCast Espiritualidade, como sempre, você é nosso convidado especial. Dá um clique aí nesse negócio aqui, a gente precisa da sua ajuda, senão o negócio não tem relevância, tá bom? Por gentileza, por sei lá o que, você ajuda a gente, tá bom? Beijo no coração e vamos começar. Analisando, né? Você tá me analisando, Leila. Leila Bonifácio Wolff. Ai, que chique. Se eu tivesse um Alex Wolff, eu ia ser muito mais famoso. Que Alex Ruivo. Apesar que Alex Ruivo é melhor que Alex Júnior. Sabe quando eu chamava de Alex Júnior na televisão, né? Aí eu tinha um programa de auditório, Leila, olha eu mudando totalmente o assunto. E aí, nesse programa de auditório, eu chamava Alex Júnior, o cantor famoso na época. Ele falou, Alex, você não tem um nome, sobrenome, não é? Foi porque Alex Júnior parecia animador de circo. Alex Júnior. Falei, realmente, né? Coisa de locutor de rádio, né? Apresentador fazendo sucesso que eu estava na TV. Falei, qual que é o seu sobrenome? Falei, Ruivo. Então muda para Ruivo. Aí ficou Alex Ruivo, que deu mais presença. De fato, muito bom. As pessoas passaram a me chamar de Ruivo. Eu fui no Ruivo, entendeu? Uhum. E aí difundiu o sobrenome Ruivo, né? Mas Wolf é super chique. Leila, eu estava comentando com você antes do ar aqui que Leila não tem nada a ver com na década de 89 que você nasceu com o nome Leila, né? Naquela época era Camila, Carla. Aí eu te falei, né? Eu ia chamar Camila, tava tudo certo pra ser Camila. Que loucura. Mas minha mãe mudou de ideia. Lindo o teu nome, parabéns. Você é muito bonito também. Obrigada. Psicóloga com pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Mackenzie, professional coach da Sociedade Brasileira de Coaching, né, com extensão universitária em Psicologia Cognitiva Comportamental. Ou seja, estuda bastante para poder defender as suas ideias e poder contribuir com essa sociedade de loucos. O que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo uma sociedade de loucos? Eu não diria sociedade de loucos, mas então? que tá todo mundo cansado, exausto, isso sim, né? E o meu trabalho, ele é focado em orientação profissional e de carreira. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Querendo ou não. Não que eu defenda que a nossa vida tem que se resumir ao trabalho, não é isso. Mas já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também no trabalho. Ou seja, tem que ter uma relação entre o profissional e a saúde mental. Porque nós somos um só, né? E como se organizar para isso? É isso que a gente vai falar aqui.
né? Então, muitas pessoas me procuram dizendo assim, olha, eu estou completamente insatisfeito com a minha carreira. Não sei o que fazer. Não sei se eu mudo de área, de carreira, de profissão, se eu abro um negócio. Então, as pessoas chegam bastante com essa angústia, né? A gente pode colocar que é uma angústia existencial É um síndrome focada do no vazio? trabalho. Exatamente. E o que seria esse síndrome? Como trabalhar esse síndrome? É essa síndrome do vazio, tem as pessoas que estão profundamente angustiadas com o trabalho, mas tem aquelas que chegam que, não que ela odeia o que ela faz, mas ela também não gosta. E aí ela relata, eu sinto um vazio. Não me preenche, não me brilha os olhos. Eu faço porque eu tenho que fazer. Né? Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Mas não é um trabalho que me realiza. Não é um trabalho que me brilha os olhos. Não é um trabalho que me inspira, que me motiva. Será que essa síndrome do vazio não é uma insatisfação pessoal dela mesmo, sem se encontrar como ser humano? Porque a insatisfação dela vai estar naquele trabalho, na casa dela, em uma viagem, em qualquer lugar. Você acha que esse vazio vai ser preenchido mediante a falta de consciência de quem ela é? Sempre pode ter relação, né? Mas tem pessoas que estão muito bem nas outras áreas da vida. Como pessoa, com sua família. É mais especificamente na carreira, no profissional, que ela sente esse vazio. É uma coisa que ela busca, ela faz, e não é uma coisa que ela gosta do que ela está fazendo. Exatamente. Ela não gosta do que ela está fazendo, ou ela não vê sentido naquele trabalho. E ela fica presa naquilo. E aí que vem esse vazio. Não vejo sentido nesse trabalho. É muita gente assim? Muita. Eu vi uma pesquisa que esse ano de 2025, cerca de 40% das pessoas estão buscando transição de carreira. Esse ano de 2025. Transição de carreira, quantos por cento? 42%, então, mais ou menos. Boa parte está praticamente a metade Dos brasileiros. Dos Sim. brasileiros. Por isso que muita gente não para nos empregos, né? Que tem uma rotatividade enorme nas empresas. Tem também. Né? 60% parece que não dura não sei quanto tempo no trabalho, se não me engano. Tem vários motivos, né? Podem ter questões organizacionais, da liderança, cultura, clima, salário, enfim. Mas tem também o lado da pessoa, né? Do individual. Quanto mais baixo o grau de escolaridade, maior é a síndrome do vazio? Sabe que eu acho que não? Eu acho que... Uma boa pergunta essa, eu né? acho que é o oposto. Ah, é? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais intelectualidade, né? A pessoa tem mais conhecimento do que ela está fazendo. Sabe por quê? Por quê? Geralmente, essa é só uma opinião, né? Geralmente, quem está nesse mais, vamos dizer, na base da pirâmide profissional, né? Ela ainda está muito no nível de sobrevivência. Eu preciso trabalhar para sobreviver. Sim, apagar o incêndio. Apagar o incêndio. Então, enquanto ela ainda está focada na sobrevivência, é difícil mesmo dela pensar em outras coisas. E ela é mais insegura também, né? E eu até concordo que o foco deve ser a sobrevivência. Se ela ainda está lutando por isso, não tem como ela pensar em outras coisas além. Primeiro tem que ter o básico, né? Então, primeiro eu preciso... Limita ela a pensar que aquilo que ela está fazendo não está bom. Exato. Limita. Porque ela é obrigada a fazer daquilo estar bom, porque é o que tem para poder sobreviver. O foco dela é o hoje. Preciso pagar aqui o meu almoço e minha janta, minha conta de amanhã. Então, o foco dela é muito no presente, é muito em apagar os incêndios, né? Agora, quando a pessoa passa dessa parte mais da sobrevivência, começa a ter um crescimento, começa a ter mais conquistas, ela começa a chegar num ponto muito comum nessa faixa de 30 e poucos, 40 e poucos, inclusive, de começar a se questionar. Tá bom, consegui muitas coisas, já tenho a minha casa, já estou com a minha família, e agora? E daqui para frente? Então, muitas vezes ela foi agarrando as oportunidades que foram surgindo ao longo da vida, e não tem nada de errado nisso, mas ela foi construindo a carreira muito mais pela sobrevivência, pelas oportunidades, do que, de fato, por uma escolha consciente. A antroposofia explica que nós temos os setênios, de cada 7 anos. Você estudou sobre isso? Já vi algo, então, já vi. sobre 7 anos. E aí, quando nós chegamos na idade de sair da estação do verão, que é de 22 aos 42 anos, a gente passa a entrar na estação do outono, que é uma estação mais de introspecção. Introspecção. Uhum. Talvez seja um movimento natural que acontece com as pessoas, né? E muitas pessoas começam a questionar
Por isso que há muita separação nesse período, etc. E muita coisa acontece. Será que isso também, de alguma forma, dentro da própria biografia existencial do ser humano, ele não se questiona em relação a isso? Só a questão do trabalho? Será que isso não faz parte do contexto da vida inteira? Porque até agora você falou assim, pode ser que a pessoa se dê bem na parte familiar, em muitas coisas. Muitos podem dar problema na família, ou com os amigos, ou qualquer outra coisa, e outros podem dar problema no trabalho. Né? Pelo jeito, a maioria está dando problema no trabalho, né? Ou usa o trabalho como desculpa, como os outros não podem fugir, ele joga no trabalho a culpa desse vazio os aí. Os workaholics, né? Os workaholics, os viciados em trabalho, é praticamente uma compulsão. Então, tem pessoas que jogam a compulsão para drogas, bebidas, compras. Tem pessoas que vai jogar essa compulsão no trabalho. No trabalho, que daí começa a ter o tal de burnout. E aí pode chegar no burnout. O burnout é um processo. Explica um pouquinho sobre ele para nós. Ele é um processo que começa quando? Quando ele começa a disparar esse gatilho? O burnout, ele é um processo que vai acumulando essa exaustão ao passar do tempo. Então, a pessoa, ela tá nesse nível de exaustão muito grande, ou seja, sobrecarga de trabalho. O burnout sempre é ligado ao trabalho, tá? Então, a pessoa tá com uma carga de trabalho excessiva, ela não está gerenciando bem esse estresse, essa sobrecarga de trabalho, então isso vai se prolongando. E com o passar do tempo, isso demora, tá? Não é rápido, pode ser, enfim, muito tempo mesmo, vivendo nessa maneira muito automática, até anestesiada, só trabalho, 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 meta, pressão. E aí, ela pode chegar num desencadeamento, né, de chegar num burnout. O burnout, então, ele é essa exaustão física e mental, ou seja, ela descansar não vai resolver. Tirar férias também não vai resolver. Assim como... O que resolve, então? Assim como ela levou muito tempo para chegar no burnout, ele também vai ser um processo de recuperação. É igual a pessoa que engorda. Exatamente. Não é do dia para a noite. Por isso que as férias não vão salvar. Mas o que vai minando na gente, o burnout? É a sobrecarga de trabalho, porque você se coloca numa situação de estresse crônico. Então, o estresse crônico não administrado, né, da melhor maneira, que a gente, assim, até para fazer uma diferenciação. Estresse todo mundo tem, faz parte da vida. Todo mundo vai ter estresse. Não vai existir vida nem trabalho sem estresse. Então, a gente vai se estressar. Certo. Mas a gente precisa ir lidando com esse estresse. Então, se hoje você trabalha, vamos supor, faz uma jornada maior, fica até mais tarde, né? Você já comentou que vai gravar outro episódio depois. Então, às vezes, você vai chegar muito tarde em casa. Amanhã, dá uma equilibrada. Entendi. Agora, se amanhã, 6 da manhã, você já está de novo na pegada, trabalhando, então, uma vez ou outra acontece, faz parte da nossa vida, né? Mas agora, sempre, todo dia, né, vira uma rotina, o normal vira a rotina exaustiva, isso vai te adoecendo. O estresse, ele libera cortisol. O estresse, o burnout, ele não é muito em cima de ações repetitivas também? Não. A pessoa não se cansa de fazer a mesma coisa? Não necessariamente. Não é isso. Ela pode... É a pressão que ela tem. É a sobrecarga de trabalho, pressão, muitas entregas para fazer, pouco prazo. Tudo é para ontem, tudo é urgente. E aí vai criando uma sensação de medo, de preocupação, de tudo. Ela tá... Porque o estresse... O cortisol dela vai subindo. Vai subindo. O estresse, ele gera um estado de alerta no seu corpo. Com então, certeza, cortisol total. Você sai do seu equilíbrio. E o corpo sempre tá tentando voltar pro equilíbrio. Você está dizendo que depois do estresse é o burnout? O estresse prolongado, que vira crônico, pode virar burnout, exatamente. Você trabalha um pouco aqui. Viu, presidente? Eu falei, Renan, pra você ficar negócio de São Paulo toda hora, que vai pegar burnout, você vai ver só que vai acontecer, que aqui não tem psicóloga não pra resolver o teu caso, viu, meu amigo? Viu? Vamos pegar burnout, não pega burnout, que desenvolve, né? Então, vai desenvolver burnout, viu, Priscila? Cerca de 30% dos brasileiros estão sofrendo de burnout. 30%? Uhum. Eu faço parte dessa estatística. Eu sofro um pouquinho de burnout, não sofro? O seu é anti-burnout. E tem um ponto interessante,
quem gosta do que faz tem uma maior propensão ao burnout. Porque a gente se apaixona mesmo. Você quer trabalhar mais e mais, você quer melhorar, você quer se reinventar. Não é muita cobrança que a pessoa faz, né, também no negócio? Dessa coisa de perfeição, de busca da perfeição? Também. Tem alguma coisa a ver com isso também? Tem. Quem são os signos que mais tem burnout? O ariano? De signos eu não entendo. Não, mas devia saber, né? Qual que é o perfil que tem mais burnout? Canceriano, burnout não, capricorniano. Virginiano. Eu sei as profissões que têm uma maior tendência ao burnout. Falar, quais são? Gente, desculpa eu dar o bom humor aqui, você tem que ser meio séria, né? Você fica, não sei que mas a gente leva um pouco. É que a gente faz isso aqui todo dia, se a gente ficar muito sério também, entendeu, né? Mas esse é um ótimo remédio para balancear o estresse. Porque as pessoas que as pessoas mais têm inveja no mundo, duas coisas: a felicidade do outro e o relacionamento do outro. São as duas coisas que mais pegam. E a inveja é o sentimento mais medíocre que existe no ser humano, porque você passa a invejar a vida do outro e deixa a sua, que foi lhe dado um dom de vida, para você viver aqui na Terra. Em segundo plano, né? Em segundo plano, para invejar a vida do outro. Então é a coisa mais perversa que o ser humano pode desenvolver. Obrigado, gostou, né? Eu sabia. E daí, pode continuar, querida. Você estava falando das profissões. Eu dou umas chicoteadas aqui de vez em quando, sabe? Não, mas é bom. Pra dar uma acordada, né? Na galera. Galera, ninguém quer pôr o dedo na ferida, minha amiga. Então, das profissões: médicos, enfermeiros, bombeiros, professores. Basicamente, profissionais da saúde e profissionais que estão lidando com pessoas. De atenção, né? Com isso, com um risco, potencial risco, inclusive, né? Que coloca, inclusive, às vezes, a sua saúde ou a sua vida em risco também. Isso, então, médicos, enfermeiros, bombeiros, professores. Coitados, professores. Não tem uma carga de trabalho só ali dando aula. Ele tem muito no pré ou pós-aula um trabalho que continua. Sim, e outra, fora atenção, uma falta de educação dessa criançada hoje em dia, que, pelo amor de Deus, só Deus na causa, né? Exato, muito exaustivo, né? Então, essas profissões que têm bastante pressão... Ops, desculpa. Mas isso isso são profissões praticamente autônomas ou individualizadas, praticamente, né? E quando nós vamos para o campo igual você trabalhou atuando em RH de grandes empresas, quando vai mais para o corporativo... Cargos de liderança. Lá, viu? Tem outras coisas. Então, de liderança, a chefia... Cargos de liderança, sim, pode ser de gerentes, coordenadores, diretores, presidentes, sim. E quem está na escala de produção, não, na parte mais... Não, também pode acontecer, claro. Também pode acontecer. Mas isso também não é um acúmulo de questão do burnout voltado para o trabalho, mas para a pessoa chegar no processo do burnout também, você que trabalha e avalia as pessoas... Estou dizendo isso tentando fazer uma defesa também junto à empresa, por exemplo. Sim. Me parece que a empresa, o cara entra lá e vira um escravo da empresa. Ele é uma pessoa que se permite se tornar escravo, ou a empresa impõe essa regra rígida e faz com que ele tenha esse estresse. Qual que é a sua opinião em relação a isso? E outra coisa, muitas vezes também, ele tem um relacionamento extremamente chato na casa, onde o homem ou a mulher faz a pressão um no outro, tem filhos novos também, que acumula essa questão de levar para a escola, e às vezes médico e não sei o quê. O cara tá com pouca grana também, às vezes não tem tempo para o lazer, chega final de semana, sempre tá fazendo a mesma coisa. Enfim, isso também não é um ingrediente fundamental para que alimente esse estresse continuado para que haja o burnout no futuro? Então, pensa que a sua relação de trabalho é como se fosse um relacionamento, um casamento. Claro. Então, sempre tem as duas partes. Tá ligado tudo. Então, tem a parte organizacional, a parte da empresa, de ter processos muito bagunçados, de colocar tudo para ontem, para que o funcionário faça para ontem, de tudo é prioridade, tudo é urgente, de reduzir a equipe, e aí a equipe que fica mais enxuta, fica mais sobrecarregada. De às vezes pressionar as pessoas para trabalharem até mais tarde sempre. Entendi. E ela fica coagida de sair no horário. Então tem a parte do ambiente organizacional que vai vir com os agentes estressores, e aí tem realmente muitas empresas que precisam muito melhorar nessa parte de clima, de cultura, de processos e liderança, mas tem a parte também da pessoa, porque toda pessoa que adoece com o burnout, ela também tem uma dificuldade de colocar limites nessas relações do trabalho e de respeitar
as suas necessidades, os seus próprios limites. Então, ela também se coloca nessa posição de tenho que estar sempre fazendo, cada vez melhor, tenho que doar tudo de mim, não posso dizer não, tenho que trabalhar até tarde, entra o perfeccionismo que você tinha falado aquela hora. Então, quem tem essa tendência do perfeccionismo vai se exigir também mais e cada vez mais. Então, é uma junção de fatores. Agora, me diga uma coisa. Essa questão, não sei se seria a palavra correta, estresse saudável do estresse que adoece. Qual é a linha tênue que separa um do outro? Sim, o estresse faz parte da vida. Certo. E a gente vai ter sempre. E quando a gente fala do estresse saudável, é o seguinte, você levanta da cama porque você tem estresse. Então, o estresse, ele te impulsiona a agir. Se você não tivesse nenhuma preocupação na vida, você também não se colocaria em movimento ou em melhoria. Então, por exemplo, a gente está aqui. Eu sabendo que ia vir, eu me preparei. Você também se prepara para fazer o seu trabalho. Então, esse é um estresse saudável. Porque se a gente não se prepara para fazer o nosso trabalho ou para qualquer outra atividade que seja importante, a gente não ia ligar para nada, Isso né? é estresse? Isso seria um cuidado, uma atenção? É um tipo de estresse. Então, É um estresse gostosinho esse aí. é necessário, né? É. Porém, tem o estresse que perde a mão. Tem o estresse que perde a mão. Então, é quando vira nessa exaustão muito grande, nessa cobrança muito grande. Nós temos uma discussão aqui muito grande, vira um estresse. Sim, vira estresse. Agora, sai fora do nosso ritmo normal de convivência. Só que uma coisa é pontual. Então, eu vim aqui, a gente se desentendeu, eu vou para minha casa, nunca mais te vejo. Agora, imagina se você é meu chefe. E todo dia você me trata mal, todo dia você grita. Aí é assédio. Exatamente. Aí não é estresse, aí vira assédio, que daí vira estresse para quem está sendo Exato, vai virar um estresse para mim. E aí, como ele é contínuo, persistente, você tem razão. Né? Pode chegar nesse adoecimento. Essa insatisfação do trabalho é sempre um caso de saúde mental? Sempre vira uma saúde mental quando fica essa insatisfação ou não? Nem sempre, né? Então, como eu disse... O que desencadeia na mental? Da insatisfação. Da insatisfação? Porque a saúde mental é muito ampla. A insatisfação profissional, ela também pode virar uma situação de estresse crônico. Então, aqui eu dei o exemplo do chefe abusivo. Certo, isso é grave. Mas tem pessoas que o chefe é legal, a empresa é bacana. O funcionário é folgado. Não, o funcionário está infeliz, está insatisfeito com o trabalho dele. Então, nem sempre vai ter só a ver com a empresa, com a gestão, com o clima e a cultura. Tem a ver também alguns fatores. Mas tem muitas pessoas que já me procuraram falando assim, olha, eu tenho um emprego bacana, eu ganho bem, eu estou no auge da minha carreira, mas eu não estou feliz. Não é o sucesso que me preenche. Eu vou falar um negócio pra você também aqui. Vou falar um negócio pra essa mulher aqui, viu? Pra doutora aqui, viu? Eu também tá de saco cheio desse povo, viu? O pessoal também acha que na época eu ia pegar uma enxada lá no sítio, o carpi, queria ver o que é bom pra tosse. Tu não vem pra cidadezinha, fica aqui na mordomia. A turma não quer trabalhar não, viu, filha? Tem gente que não quer trabalhar também, não. Agora, tudo é dodói. Tudo é dodói também, então eu não sei até onde é a linha verdadeira do negócio e onde é dodói também. Eu estou jogando aqui para, né, claro, para você falar alguma coisa. Porque, viu, tá ganhando bem, tá numa carreira boa, mas é isso que eu quero. Sabe, se for com ação de gente, como é que fica então? Então, peça a conta e vai embora do emprego, vem ficar enchendo o saco da empresa, ou a empresa enxerga naquela pessoa que ela não tá legal lá e tchau, e coloca outra. Porque não falta mão de obra, é isso? As pessoas se prendem por conta do salário, né? Vou abrir mão do salário? Tá, mas aí se ela tá lá, não seria melhor ela se entregar, então, psicologicamente falando? Ela se entrega aquilo no estado de gratidão. Gratidão que as pessoas podiam ter no tempo, sentimento de gratidão. E agradece por aquilo, porque se ela reclama daquilo que ela está fazendo, reclamar é clamar 2 vezes pelo mesmo problema, vai aumentar. Sim. É a lei da oferta, é a lei do doar e receber, da causa e efeito na vida. Por isso que eu falo, assim, quando eles chegam, a gente para pra... minha revolta, mas já passou. Ficar tranquilo, pode se revoltar. As pessoas, assim, a gente para fazer uma reflexão mesmo, né? Não é só ficar reclamando que não vai dar em nada. A gente para fazer toda uma análise da trajetória profissional dela e de possibilidades para o futuro dela. E aí a gente vai ver. Olha, Leila, eu tô ótima aqui, assim, tô ganhando super bem, sabe? Tô no auge da minha carreira, mas
sei, estou insatisfeito nesse lugar, não sei, algo que não deixa eu contente. Sabe por onde eu começo? Pelo autoconhecimento. E aí machuca. Tem alguma coisa aí acontecendo. Claro, é isso que eu falei para você do vazio. O vazio é falta de consciência. Exatamente. Ai, por favor. Um cafezinho, Top. Você quer um cafezinho? Não, Não obrigada. bebe nada, só uma aguinha Só mesmo? aguinha, é. Ai, Não que tô bebendo beleza. café, não. Psicólogo econômico. Quer bolo também? Não quer bolinho de laranja? Ah, o bolinho eu aceito. Ah lá, viu? Eu não quero dizer. Só um petit assim. Então, autoconhecimento. Então, Autoconhecimento é a base para resolver tudo. é a base. Aí eu vou esmiuçando. Quando a gente começa a esmiuçar, a gente começa a entender aonde estão as insatisfações da pessoa. Não tá tudo tão lindo e maravilhoso Não. assim, como parece, Ah, entendeu? Eu acho que ela põe no trabalho aquilo que está faltando, aquele vazio dela, ela coloca muitas vezes culpa no trabalho, porque ela não tem onde jogar a culpa dela, que não pode jogar dentro de casa, muitas vezes, não tem coragem, ou de alguma coisa com o pai, com a mãe que não está bem resolvida, alguma coisa tem. Isso é uma coisa tem, depois coloca na empresa. Porque você sair de lá e for para outro lugar também, se não tiver nada... Nenhum lugar vai ser perfeito, vai ser perfeito. né? Exatamente. Mas aí pelo Então você autoconhecimento, conversa por aí com a pessoa. sempre pelo Ah, autoconhecimento. então você está no caminho certo, né? Sempre, sempre. Pra gente ir, porque ela chega muitas vezes tão confusa, tão indecisa, tão perdida. E aí, quando a gente começa pelo autoconhecimento, a gente vai centrando a Você pessoa. começa a perceber, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu já tive pessoas que chegaram falando assim, nossa, eu acho que eu tô na profissão errada. Eu não sei o que tá acontecendo. Quando a gente começou o processo e foi clareando, teve gente que não precisou fazer transição de carreira nenhuma. E nem mudar de emprego. Você pôs clareza na... Clareza, entender por cada... Pensa um quebra-cabeça, com as peças todas embaralhadas. Ela chega assim. Aí a gente vai arrumando, pondo pecinha por pecinha. Legal, hein? E então, por exemplo, eu já tive uma cliente que era contadora e ela chegou assim, nossa, eu acho que eu tô na profissão errada, mas quando ela começou a me contar e a gente começou a fazer aqui os exercícios de autoconhecimento, eu fui percebendo que, na verdade, ela era entrando num burnout. E o problema não era a profissão dela, era a rotina de trabalho, era a falta de limites que ela não estava colocando nos seus clientes. Você acha que essa ANR agora, que atualizou... A NR1. Agora que atualizou para a saúde mental, você acha que vai ajudar bem essas corporações grandes, né? Até de 20 funcionários para cima tem que ter, né? Sim, Eu acho que vai ajudar, vai porque ajudar, vai. como tem essa pandemia, você falou assim, né? O povo está enlouquecendo, né? E eu quis dizer assim, não que 100% está louco, né? 90%. 90%. 72% da população, espiritualmente falando, ela nasce para ser cavalo de charrete. Ela vem com a rédea na boca e com a tapadeira nos olhos, para viver o sistema, o escravagismo. Essas pessoas é igual boi de piranha, não fere e não cheira. Tá bom para você? Triste, duro, né? É triste, mas isso é o ser humano que vive no planeta Terra, comandado pelo mal. E ele aceita todo esse movimento de apego material aqui, toda essa dominação, ele aceita. E para ele está tudo bem, está tudo certo. Ele não veio nem para cheirar e nem para feder nessa terra. Ou seja, ele não vem para cumprir o propósito dele, ele não vem a honrar o que é dado, que é o principal dom que ele dado, que é o dom da vida. Exatamente. E ele vive na mediocridade e esse cara tá aí. Aí você tem, sabe, que você está... Adormecido, né? Adormecido, o que você está curando aí é 23%, 24%, que está em movimento em busca de, certo? De descobrir. Que se porque dá essa oportunidade. as pessoas têm que descobrir o Pelo propósito. menos, E o que é sim. propósito dentro da concepção espiritual que a gente fala? Saber quem você é, para você saber o que você vai fazer, e os dois juntos vai trazer para você o trabalho espiritual. Você conhece o conceito do Ikigai? Como é que é? Ikigai. Ikigai é um termo japonês. E tem uma parte do Japão que as pessoas não se aposentam. Elas trabalham até o último dia da vida delas que for possível trabalhar. Mas só um parênteses, né, que a gente fala assim, trabalhar não é no corporativo. Elas trabalham com artesanato, pintar porcelana ou agricultura, tá? Esse tipo de trabalho. E aí eles têm esse conceito do Ikigai, que é uma filosofia japonesa. O Ikigai significa razão para ser, ou propósito, como a gente fala aqui. E aí, para que você viva com o seu Ikigai, tem a junção de 4 esferas. A primeira esfera é fazer o que você ama. A segunda esfera é fazer bem.
A terceira esfera é ser pago para fazer. E a quarta esfera é o que o mundo precisa. Então, quando você junta essas 4 esferas na conexão, né, de todas elas, É o propósito. você vive o seu Ikigai. Que legal. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela está em uma esfera ou em outra e ela ainda não conseguiu encontrar um Não se caminho que faz essa conexão. Por isso que ela fica com essa sensação de vazio, de não pertencimento. Porque a alma começa a cobrar. Sim. Porque a alma quer começar a comandar, ela quer dirigir o corpo. E você não deixa por causa dos seus pensamentos que gera aquelas emoções terríveis que você tem. Medos. Exatamente. Uhum. Aí não tem como. Você sabe melhor que eu, você é estudada. Uhum. Né? A gente tá aqui de teimoso falando, né? Quiet quitting, que é o desengajamento silencioso. O que seria isso? É um movimento que surgiu, principalmente pós-pandemia, onde os funcionários que trabalham, né, em empresas foram percebendo que não estava na mesma medida o quanto eles estavam se doando para a empresa, esse retorno não estava proporcional. Então, começou esse movimento que se for traduzir literalmente ficaria uma demissão silenciosa, Demissão silenciosa? Mas ele não se demite, apesar desse nome. Ele permanece trabalhando, mas ele faz o mínimo necessário. Então começou esse movimento, vamos nos preservar. Não vamos ficar nos doando para a empresa e não receber o reconhecimento. Vamos fazer o mínimo necessário, o que a gente foi contratado para fazer. Ah, ele vai se desengajando do negócio. Para se preservar, para não se desgastar. É que eu não vou dar tudo de uma vez só, porque se eu der tudo vão cobrar mais. Então eu vou dando um pouquinho, dosinha. Porque pouquinho. ele percebe que ele se dava muito e não tinha um retorno. Mas ele também é falta de visão da empresa. Falta de sensibilidade, não. Também. E tem muita empresa. Quem que é o culpado dessa história toda? Sempre as duas partes, né? Tá, mas sempre qual que é o tem as defeito duas da empresa partes. nesse... Ai, que gentileza, Obrigada. gente. Isso que é uma pessoa que não tem burnout. Tá vendo? Que gracinha. Eu vou esperar, né? E daí? Então, culpado, é difícil a gente falar culpado, né? Mas, assim, tem a responsabilidade das duas partes. O que então, vou fazer uma pergunta diferente. O que o funcionário peca, pelo jeito deve ser o desengajamento, uma das coisas, né? E o burnout, é por causa da pressão, né? Ele não tem o que fazer, porque acho que ele tem que ter esse autocontrole. Mas, e o que a empresa peca em relação ao funcionário? Assim, a empresa de não reconhecer, né, de não valorizar os seus talentos internos, de não dar oportunidade, de não promover, de não dar aumento de salário, de não dar oportunidade de novos desafios. Muitas vezes as empresas preferem trazer pessoas de fora para ganhar mais, e quem vai ensinar o serviço é aquele que ganha menos, que não foi reconhecido. Né? É muito chato. E aí, mas de fato, existem empresas ou equipes que estão assim. E eu concordo que você, enquanto funcionário, se você percebe que a empresa não vai te valorizar, não tem por que você ficar se desdobrando mesmo. Porque... E você percebe, você fala pro CEO? Para quem que você fala? Fala, meu filho, você tem que mudar isso aqui. Você fala ou não? Sim. Tem que falar? Você faz um relatório, é isso? Sim. Por exemplo, a reclamação maior aqui dos funcionários é porque vocês não reconhecem. Exatamente. É isso? Não estão se sentindo valorizados, reconhecidos, não estão tendo oportunidades internas. Enquanto eu faço o merchandising aqui da Unimed, né? Que a Unimed é o hospital que contribui para que nós possamos trazer pessoas maravilhosas como a Leila Wolff. Você come seu bolinho, né? No oferecimento da Unimed. Exatamente, lá está maravilhoso. Pode comer com muito sabor. Já agradece a Deus pelo bolo aí, porque gratidão é um estado que nós temos que ter. É um estado de permanência em gratidão. Ou você está, ou você não está. Então esteja nela, porque é a melhor coisa que tem. Vamos pôr a Unimed rapidinho, claro, né? O meu editor já deixou na ponta da agulha, como sempre, uma eficiência que é só Deus na causa. Olha lá, ó, que coisa linda. Vamos lá, rodando aí, bênção de menino. Ai, que coisa linda. Aí vamos rodar a Unimed, depois eu falo um pouquinho da Unimed para vocês, que é uma maravilha aqui no nosso RuivoCast. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo e humanização. Uma infraestrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. É de São Paulo?
Olha, a Unimed que está, inclusive, a Unimed aqui em Sorocaba atende, assim, é seguradamente forte, né? é muito forte. Não, gente, quase 200 mil vidas, né? Então, para quem está morando em Sorocaba, na nossa região, É o melhor, né? é o melhor, não tenha dúvida. São mais de 1.200 médicos credenciados. E para se credenciar na Unimed, não é qualquer médico, não. Tem que ter uma boa avaliação, o médico tem que ter um plano, tem uma carreira já estabelecida, né? E ele investe para estar na Unimed, não é tão simples assim, né? E os clientes são hoje quase 200 mil em Sorocaba, mais os 30, 40 mil que é das Unimeds que atendem todo o Brasil aqui. Um hospital de alta tecnologia, né? Sem dúvida algum dos melhores da América Latina, com operação robótica hoje, com muita precisão. Você faça uma base, se eu só fosse abrir você por tirar qualquer coisa antes, você ficava 7 dias no hospital, fora o sangramento e o erro, que pode possivelmente acontecer na cirurgia. Porque às vezes no manual ali você vai cortar um negócio e corta outro, sangra. Então tem vários problemas. Com a robótica é precisa. E o olhar que você tem é como se o médico virasse um micromédico e entrasse dentro de você, entendeu? Maravilhoso. E ele consegue enxergar mais. E você em 24 horas já sai do hospital andando. Gratidão. Isso é tecnologia, né? Então é muito bom. Então a Unimed oferece isso, né? Fora os postos de atendimento que tem na região inteira, a farmácia Unimed que tem um desconto incrível também, preço para cooperado que é muito barato. Então vale muito a pena. Então a Unimed faz um trabalho diferenciado aqui, da qual eu agradeço muito por estar nos patrocinando e possibilitando informações tão relevantes, porque o nosso propósito dentro da comunicação, do dom que é me dado, credenciado pelo divino para que eu possa fazer, uma delas é poder levar informação que possa agregar na vida do outro. Se aqui, tudo que estamos falando, possa criar movimento na vida de uma única pessoa, eu já estou com o meu ano pago. Entendeu? Por fazer algo de melhor na vida do outro. Porque nós temos que ser luz na vida do outro. Ou seja, esse é o seu sentido no trabalho, né? No seu propósito. Entendeu? Tudo que sai da minha boca tem que ser algo que abençoa a vida do outro. Entendeu? Por mais assim agressivo que eu seja às vezes, mas porque de vez em quando tem que socar a mão na orelha do cidadão, porque ninguém presta atenção no que a gente fala, porque ninguém quer, colocar o dedo na dor, né? É difícil, né? É difícil colocar o dedo na dor, né? A pessoa não foge. Então é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que é o resentin? Resentin, é isso? A gente pode falar presenteísmo. Presenteísmo ressentido. Então, semelhante ao outro, né? Onde a pessoa põe o pé no freio, digamos assim, né? No trabalho. Só que aqui no presenteísmo, ele tem mais ressentimento. Nesse caso, nesse movimento. Então, assim, ele tá de corpo no trabalho. Mas tá ressentido. Mas está ressentido. Então, ele não está produzindo. O outro está produzindo, lá no Quiet Kitchen, ele está produzindo, mas o suficiente. Só aquilo que não... Ele mais pouco, né? Da capacidade dele. Dentro do normal. Ele não está dando além. Ele não está dando a mais, mas ele está produzindo. Certo. No presenteísmo ressentido, ele não produz. Não produz, não? Ele tá de corpo... Ele produz. No trabalho, ele não produz. Ele tá de corpo no trabalho, mas ele não tá produtivo. Exatamente. E aí ele tá ressentido com o trabalho, com a empresa. Então ele gera já mais uma carga mais negativa mesmo, tanto para ele quanto até para o ambiente. Claro, porque ele tá num movimento de mentira, né? Sim, de ressentimento, né? Que não vai fazer bem para a pessoa. Aí não é legal mesmo, né? Exatamente. Qual que é o impacto organizacional na cultura da empresa, na saúde mental dos colaboradores? Total, né? Então, desorganização ferrou. Toda essa parte dos procedimentos, da clima e cultura, da liderança. Então, a rotina são os pormenores do dia a dia. Então, o jeito que a liderança vai passar as atividades, o quão sobrecarregado essa equipe de trabalho está ou não, se ela tem o que ela precisa para trabalhar, porque às vezes a empresa coloca metas, mas não dá as ferramentas necessárias para os funcionários trabalharem. Sabe aquela coisa do mais com menos? Né? Então, cada vez mais com menos, e às vezes as pessoas às vezes não têm nem o mínimo para trabalhar. E sem falar, às vezes, até de condições físicas mesmo do escritório, né? Então, às vezes não tem ar-condicionado, às vezes a cadeira não tá boa. E aí, enfim, tem tantos impactos físicos, mas que também vão impactar na saúde mental das pessoas, né? Então, todo esse dia a dia vai impactar na saúde mental dos seus funcionários.
Ficou claro? Claro, com certeza, né? Minha filha. A pessoa também É por isso que a NR1 vai ser tão útil. vai ser útil, né? Que vai ter que estar chacoalhando as empresas, acordar para a vida também. Né? Elas vão ser fiscalizadas. Gente, né? o cara fica 8 horas no trabalho, precisa ter... Ou mais, né? Precisa ter conforto. Exatamente. A pessoa tem que ter conforto, tem que ter uma boa refeição, não é jogar salitro lá na comida das pessoas, não tá dando comida para porco, entendeu? Tem que colocar uma salada, uma variada as pessoas hoje cuidam de saúde, hoje vai de saúde, uma boa sobremesa. Trabalhava no SAI, comia bandejão lá com salitre. Você trabalhou no SAI? Trabalhei 2 anos. Fiz Nossa, estágio lá quando eu fazia a faculdade de administração. que legal. E aí as pessoas precisam ter qualidade, né, para as pessoas. Hoje tem que ter um espaço espiritual dentro das empresas. As pessoas podem ter lá, agora, mas isso é NR1, né, que é a saúde mental, né, fazer a questão da meditação. Mas aí tem um ponto. Não adianta fazer meditação, colocar sala de descompressão, colocar mesa de ping-pong, levar pet no trabalho, se o mínimo não está sendo feito. O mínimo que eu falo da questão da cultura da empresa. Se tem falta de respeito no ambiente... Não adianta nada. Pode não levar o play center lá nada. dentro. Exatamente. Entendi. Né? Se tudo é para ontem... Então começa de baixo para cima, tem né? que começar pelo básico. Tem que fazer o básico. Não adianta. Vai fazer palestra motivacional. Pra quê? Fica uma hipocrisia. Cadê essa palestra aqui? O chefão lá e não dá o exemplo. O problema é a falsa harmonia que acontece em muitas empresas, porque o funcionário não se sente à vontade de falar algo que ele está sentindo, às vezes um problema que ele está tendo no trabalho, né? Porque se ele falar, ele sabe que ou nada vai ser feito, ou vai piorar a situação dele, né? O chefe vai, enfim, às vezes achar ruim, vai criar um mal-estar no relacionamento. Tem muitas pessoas em cargos de liderança que não estão preparadas para isso, né? E nem tentam se preparar, o que é pior, né? Não estou preparado psicologicamente para lidar com o ser humano. Estar em cargo de liderança é muito diferente de ser líder. Qual que é a diferença? O líder é aquele que influencia a sua equipe de trabalho. Influencia para que ela cumpra um objetivo. Faz as pessoas seguirem ele, né? Exatamente. Só que o melhor líder é aquele que influencia no positivo, né? Na inspiração, na confiança. Eu vou fazer porque eu confio em você, porque eu respeito você, porque eu me inspiro em você. A gente tem uma boa troca. Agora, quando o chefe, né, ou enfim, vai mandar só pela questão do cargo, né? Eu mando e você obedece, senão eu te mando embora. Isso não cria uma boa relação. E aí os liderados vão fazer, mas assim, não fazer de mau agrado, né? Vou fazer uma pergunta para você, já que você está nesse meio aí, né? Por que todo mundo quer trabalhar muito essa juventude, geração PlayStation? Eu vejo que eles são menos tolerantes. Nossa, menos? Quase total. Do que nossas gerações, inclusive as anteriores, foram no trabalho. Porque antes era assim, você tem que trabalhar, pronto, e acabou. Esse papo de realização profissional... Fechou, né? O pai e a mãe mandavam assim, vai trabalhar, isso agora vai ficar aqui em casa, não é vagabundo, nada, pode trabalhar. 14 anos já tinha que ir pra rua trabalhar. Exato. Tinha lei que falava que era... Não tinha essa lei, essas leis, abuso, só virou preguiçoso, isso sim. Trabalho infantil. Então, e não tinha esse conceito da realização profissional, né? Era trabalhar e pronto, acabou. E hoje em dia, internet, né? isso vem mudando. Internet, né? A galera também acha que ganha dinheiro na internet. A gente também tem muito mais opções de trabalho, de profissões de carreira, do que antigamente, né? Sim. Várias profissões surgindo, tudo muito novo. E muitas sumindo também, né? Então, assim, isso tudo, né, junto com esses novos conceitos, né, que foram surgindo. Então, uma outra mentalidade também que esses jovens vão ter, muito diferente, né, dos anteriores. Então, eles estão menos tolerantes. Então, se eu vejo que esse trabalho não está fazendo sentido, eu peço demissão. E eu vou para outro, eu arrumo outro, e eu mudo. Tá sobrando emprego, né? Sobra emprego, não sobra? Depende do cargo, né? Depende do cargo, não, né? Depende da área. Trabalha por a mão na mão. Mas isso de fato, assim, em cargos operacionais, os empresários, né, as empresas reclamam bastante, né, de não conseguir mão de obra. Cargo técnico. Cargos técnicos, isso. Não tem.
fizeram o favor de tirar as escolas técnicas do Brasil. O Brasil, eu vou contar para você, filha. Pode pôr no liquidificador, bater, que eu vou contar para você. Não virem nada, para não falar outra coisa aqui. Meu Deus, como que os caras têm capacidade de tirar a escola técnica, agora precisa de escola técnica? É uma zona esse país. Uma zona, eu não sei como que esses empresários industriais ficam no país desse jeito. É uma zona. Essas leis trabalhistas que não confundem tudo. Fora pai e mãe que não conseguem dar educação para filho, porque as escolas são péssimas, né? Parte de tudo muito ideologias, né? Nas escolas, né? Geração woke. Olha, eu vou falar um negócio para você, só Deus na causa. Voltei do Paraguai agora. Fui para Assunção. Foi bom lá? Foi maravilhoso Assunção. Não fui ainda. Você vê as menininhas, escola pública, tudo de uniforme, sainha azul, com meinha até aqui assim, disciplina, falo a segunda língua guarani, povo educado, respeitador. É outro naipe, viu? Outro naipe. É lá em postinho desse tamanho, a taxa de importação, tudo que você traz do mundo para lá é desse tamanho, um único posto, entendeu? E lá não tem CLT. Lá não tem. Olha, muitos países não têm. Então, né? lá não tem CLT, né? Que o paternalismo também traz uma certa acomodação. Não que não seria bom de outra forma. A pessoa emitiu uma nota, recebeu a grana e ela guardar uma parte para fazer o... Você não vai guardar nada, né? O negócio vai ficar do jeito que está aqui mesmo. Senão vai muita coisa. Vamos entrar no outro assunto. Como o próprio profissional pode cuidar da saúde mental no trabalho? Não vou devanear muito aqui. Porque a gente para pensar em tudo isso, a gente fica muito triste e revoltado, né? Todas essas questões que estava falando, muito difícil. É uma zona. Mas é mesmo, Mas voltando para a saúde... Vai para outro país, você começa a ver a organização. Os caras acham estranho. É pior, né? Os caras acham estranho. Mais revoltado, porque você vê que as coisas... O problema não está... A política mata. Onde está o problema, né? Os caras querem deixar a gente cada vez mais burro mesmo, entendeu? Aí pega uns pais que não põem a paulada na cabeça dos filhos para poder trabalhar. O chefe gritou, o cara vai para casa e tem internet, tem televisão. Quando não, o pai e a mãe vai no trabalho e vai defender o filho no trabalho. Geladeira cheia. Na minha época eu tinha isso. Nossa, sabe o que acontecia? Eu trabalhei em universidades também, né? Em setor de orientação aos alunos, tanto psicológica quanto de carreira. E tinha pais que iam lá reclamar que o filho estava sendo reprovado em disciplinas. Então, que exemplo vai dar uma pessoa dessa? Não tem exemplo. Vai reprovando, vai ter que refazer a disciplina, né? Esse é o Revoltados Cast. Revoltados Cast. Vamos fazer. A saúde sempre é revoltada. Revoltados Cast, né? Assine o nosso canal, gente. Participe com a gente, que é muito bom ter você na nossa companhia aí. Toda essa audiência gerada pela Leila Bonifácio. A galerinha pode assinar aqui, viu? A gente não é tão louco assim, não, viu? De vez em quando a gente fica normal aqui. E aí você pode assinar nosso canal, vai ser um prazer ter você na nossa companhia, seguir nosso Instagram, o RuivoCast, né? E tem o meu também, enfim. Vai ser um prazer. Você estava falando do próprio profissional cuidar da saúde mental. Isso. Então, primeiramente, né? Entender essa questão do trabalho que ele tá, se está realizado, se ele está conectado com os seus valores, com os seus princípios, com os seus talentos, se ele vê esse sentido, né? Porque ele pode estar num emprego muito bom, aparentemente, mas se não está alinhado com os seus valores, com os seus princípios, suas habilidades, ele não vai estar feliz. E a insatisfação prolongada vai gerar o estresse crônico que pode adoecê-lo. Então, sempre estar atento a isso. Primeiramente, eu estou num trabalho que está conectado com quem eu sou, com o que eu acredito, com o que eu quero da minha vida, né? Já que a gente passa por tanto estresse no trabalho, e vai ter mesmo, tem que ser um estresse que vale a pena, né? Tem que ser algo que vale a pena, né? Já tem a frase lá do Viktor Frankl, né? Quem aguenta... Logotipia. Quem vê o propósito, né, no como... É logoterapia, perdão. Isso, é logoterapia. De você aguentar qualquer situação quando você vê o propósito naquilo. Por que ele aguentou tantos anos lá no campo de concentração? Ele tinha um propósito, ele viu? O propósito dele era ver a esposa. Que, infelizmente, ele não viu, né? Porque ela faleceu. Então, mas isso manteve ele vivo, né? Ele saiu do campo com 20 quilos, né?
pele e osso, imagina, anos sofrendo, mas ele tinha um propósito, né? E então isso fez ele manter firme. Então, por isso que eu digo, se você está no seu trabalho, que você perdeu esse senso de propósito, vai ser muito difícil você ficar saudável nesse trabalho. E na sua vida, né? Porque o trabalho vai impactar toda a sua vida. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, se você perceber que você está num ambiente da empresa, né? Que é adoecedor, é tóxico, vai contra. Às vezes não é mudar de profissão, às vezes é mudar de empresa. As pessoas se apegam muito às empresas. Pode parecer simples falando assim, mas as pessoas se apegam, elas têm medo de simplesmente mudar de emprego. Não vai ser todo mundo, claro. E nem em todo momento. Tem momentos de vida. Vai ter momentos de vida que a gente vai estar mais vulnerável para fazer mudanças de emprego ou até de carreira. Então, também tem essa questão do momento de vida que a pessoa está passando. Mas é não aceitar o inaceitável. Isso vai te ajudar a preservar a sua saúde mental. Não extrapolar os seus limites. Não aceitar tudo só porque você precisa do salário. Todo mundo precisa, todo mundo paga a conta. E eu sei que não dá para chutar o balde do dia para a noite. Não estou falando também para chutar o balde e falar, não. Se organize para sair, né? Faça um plano de transição, um plano seguro, né? Que seja para o médio prazo, mas faça, não fique aceitando o inaceitável. E se tiver alguma coisa na garganta para falar pro chefe, o que esse conselho se dá? Como assim? Você tá aqui para falar pro chefe, o que você... Às vezes o melhor é não falar, tá? Às vezes o melhor é pedir demissão mesmo e mudar de emprego. Você acha que a maturidade, uma pessoa mais madura, ela tem mais coragem para tomar essas decisões? Não, eu acho que os mais jovens têm mais coragem. Os jovens não tá nem aí, né? Os jovens têm mais coragem. Isso é até biológico, né? Quando a gente é adolescente, a gente é destemido, a gente é mais impulsivo. Esse burnout que você está dizendo aí, a idade é um pouco maior, né? Um pouco, tipo 40 anos, né? Não. Depende da intensidade. Depende da idade. Pode acometer qualquer idade. 42% você falou que não estão satisfeitos com o trabalho que tem. Que estão pensando em fazer transição. Agora, Para quem está sendo afetado pelo estresse, pelo trabalho, qual a mensagem que você deixa para essa galera toda? Só que antes, vamos passar aí o vídeo do Shopping M, né? Shopping M, estamos aqui. A Leila disse que vai trocar todos os móveis dela agora. Eu vou mesmo. Eu falei para a Pri que eu comprei uma casa recentemente. Parabéns. Já fez o planejado? Já, uma parte. Então, aqui no Shopping M, eu vou fazer o resto agora. O planejado aqui no Shopping M, ele é o preço de segunda linha com qualidade de primeira linha. Maravilhoso. Então, você vai ter aí uma média de lojas famosas em torno de 15% a 25% mais barato. E a entrega aqui é em 45 dias. Enquanto as outras demoram 3, 4 meses. 60 dias, 2 meses para entregar. Então, mais ou menos de 60, 90. A gente é muito rápido aqui para entrega. Então, a parte de planejados você tem no Shopping M e toda a linha de imóveis soltos. O Shopping M tem 27 anos. Então, a qualidade do móvel, o que acontece quando a pessoa compra um sofá? Às vezes vai ver um modelo bonito numa loja, vai lá e compra, às vezes por causa de uma situação de preço, ou o design é bonito, só que aquele móvel passa um tempo na sua casa e começa a rugar todo o estofamento. Já aconteceu comigo. Então, porque compra coisa ruim. Então, o que acontece? É preciso comprar numa loja séria, que tenha um pós-venda bom, que tenha credibilidade, que não tem nem Reclame Aqui, do que ir comprando por aí. Isso é fundamental. Então, o Shopping M tem esses 27 anos, vamos ficar muito felizes de receber você aqui, né? Para você colocar os seus móveis na casa. As meninas aqui têm no mínimo 25 anos de casa. Será que tem experiência com decoração? Não? Então, elas vão te ajudar saindo bastante. daqui eu vou falar com ela. Falar com as meninas, elas te ajudam, já programam tudo para você, leva os móveis na casa e você olha como que fica e fala, assim que eu quero. Maravilhoso. Entendeu? E a parte de planejados é muito rápido com os meninos aí também. Assim é para você, quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição aqui no Shopping, onde está nosso estúdio aqui, gravando com a Leila Wolf. Wolf é do meu marido? É do meu marido, Esse Wolf não é estranho, viu? Onde você? Não, Wolf... Eu não sei, esse pessoal Wolf, não sei, pode ser que eu esteja falando baixo. Eu uso mais o Bonifácio, né? O Wolf do Wolf, que é do médico, não é Wolf, não é Wolf. Enfim. Olha, atenção médicos, bombeiros, enfermeiros, professores, cargos de lideranças, né? Vocês estão na linha de risco do burnout, tem que tomar muito cuidado em relação a isso.
E você que está na empresa, se desengajando, né, o seu trabalho cada vez mais de forma silenciosa, porque não quer entregar, porque está decepcionado por falta de reconhecimento, eu acho que quando nós fazemos as mesmas coisas, não vamos receber coisas diferentes. Então, quando você passa a fazer coisas diferentes, você vai receber coisas diferentes. Então, às vezes, é importante você tomar uma atitude. Sair da empresa, procurar outro ambiente de trabalho, se caso aquela empresa não tem uma proposta, uma filosofia, né, de valorização do profissional, né? E busca ajuda, né? E busca ajuda. Um psicólogo, um terapeuta, vai atrás do psicólogo para conversar, para justamente poder te ajudar nesse sentido. A Leila está aqui, ó, só 20 mil horas de atendimento. Eu não sei onde ela arrumou tantas horas assim com pouca idade, né? Porque a minha carinha engana. Ah, já tá mais velhinha, né, filha? Eu vou fazer 36 já. Meu Deus, tá com os olhos no sangue para ganhar dinheiro até os 42. É dos 36 aos 42, são É o auge. 7 anos para ganhar dinheiro. Porque é o seteiro da grana. Esse melhor período para contratar gente é dos 35 aos 40 anos de idade. Não, colocar na empresa com 33, 34, 35, porque ela está com só, ó, para ganhar grana, até 42. Depois começa a ficar introspectivo. Aí, quando chegar lá 49, ela quer mudar de profissão, quer mudar tudo na vida dela. É muito louco isso. E é o período do verão, né? O verão começa aos 22. Mas eu tenho muitos clientes com 30, com 35, então, sim, tá que estão já pensando em mudar de carreira. Já? É. Depende, né? Eu não tô Cada dizendo ser ganhar humano dinheiro, não único. quer dizer que quer ficar na mesma carreira, tá com sangue nos olhos. Ah, sim, realmente. Não tô falando que é mudar de Porque carreira. muitas Mudar vezes carreira, a tudo motivação para mudar de carreira Por causa do sangue é nos também o financeiro, né? sangue nos olhos. Além da Claro. qualidade de vida, é também O o cara quer ganhar financeiro. dinheiro, né? Exatamente. Dinheiro. Fica nessa pegação material o tempo todo, que você vai ver onde você vai parar, entendeu? Fica correndo atrás do rabo o tempo todo. E aí você fica com estresse, perde de viver a vida, não vive a plenitude, fica na ansiedade, na depressão com o negócio do passado, e enquanto está no presente, fica no estresse. É estresse no presente, ansiedade no futuro e depressão no passado. É isso que vive. E quando quer estar no estado de presença, não consegue, aí fica no celular, no trânsito, ó. Ou fica na pornografia, ou fica na bebida, entendeu? Ou fica na televisão. Nas compras. Nas compras, para você ficar em trânsito. É louco isso, né? É isso que o mundo está vivendo. Eles nos deixaram loucos. E agora nós temos que sair desse caminho. E cada um tem que buscar o autodesenvolvimento para sair da Matrix. Tem que tomar a pílula vermelha do Morfeu. Já assistiu Matrix? Já. Então, aquela pílulazinha lá, Boa, né? faz muito sentido quem toma ela. E aí você olha de fora, assim, ó. Aí você vê tudo aqueles cavalos de charrete, tudo empurrando carroça, assim, tudo indo para a parede. Mas é por isso que é importante buscar ajuda profissional. Porque o profissional, ele consegue ter essa visão de fora. Que a pessoa sozinha não consegue ter. Ah, não consegue. Né? Infelizmente, a gente não tem a pílula Matrix, né? Então, quando a gente precisa de uma visão de fora, e muitas vezes vamos precisar, e não é vergonha nenhuma, Claro. né? Precisar de ajuda. Por isso que é tão importante, por isso que é tão eficaz, né? Você ter essa visão de fora, uma visão mais neutra. Porque se a pessoa ela vai trazer alguma angústia que ela está vivendo, seja para algum familiar, para cônjuge, para quem for, para um amigo, a pessoa vai dar um conselho da visão dela. E eu não, eu tenho uma visão neutra. Muito bom. Né? E fora Do que é lá melhor a pra experiência ela. de ver tantas pessoas que passaram pela mesma situação que ela. Sim. Então é muita experiência. Então vale a pena procurar um psicólogo e resolver a tua vida, né? Não sofra mais. Deixe o sofrimento. Crie essa independência. Vá viver uma vida plena. Entendeu? Não deixe a tristeza permanecer em você. Faça com que você entre num estado de felicidade. Alegria e tristeza faz parte, tá? São movimentos. Né? São polaridades, né? Alegria, tristeza. Mas o estado de felicidade você decreta na sua vida e vive. Sabe uma reflexão que eu gosto de fazer? Pensa que o seguinte... Nós vamos finalizar agora. Vamos finalizar, vai ser rápido. Pensa na sua visão de sucesso. Qual é o sucesso que você quer, né? E aí você pensa o sucesso como um farol para te guiar em todas as suas decisões. Cada vez que você for tomar uma decisão para sua vida, para sua carreira, pensar, essa decisão me afasta ou me aproxima dessa minha visão de sucesso? E isso é contínuo, porque por mais que a gente chegue nesse sucesso, ele pode mudar. A gente pode mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de visão. A vida muda, o mundo muda, a gente muda o tempo todo, né? E se não for mudar, a gente tem que manter. Então, sempre uma reflexão para
eternidade, digamos assim, né? Não é uma linha de chegada, é uma constante, né? Então, sempre ter essa visão de sucesso como um farol que vai guiar as suas decisões e o seu caminho. Que coisa linda! Peço que você dê um like no nosso programa, assine o nosso canal, faça parte da nossa comunidade. Vai ser um prazer ter você na nossa companhia. A produção desse programa é da Priscila Guzmão, né? Tem que falar o nome dela, senão a vaidade dela mata ela. O ego dela arrebenta com ela. E de Renan Calheiros, é isso? Campione. Achei que era o Calheiros era do Senado, não é? É. Nossa Senhora. Vamos trocar esse nome seu, Renan. Não combina muito com você, não, viu? Renan Calheiros é fogo. Renan Como? Campione. Campeão. Ele é italiano, Campione. Olha o nosso nenezão, coisa mais linda do papai. Meu Deus do céu. Gugu. Vou colocar a foto dele dela. Vocês que vão reclamar para psicólogo que estão com burnout por causa de mim, que eu arrebento vocês, porque aqui é na porrada, viu? Aqui não tem psicólogo, não. Olha o assédio. Aqui não vai dar porrada. Aqui não dá cinta. Não, só dá assédio se eles denunciarem, senão não dá. Viu? Aqui é na base da cinta ainda, viu? Aqui o chicotão come. Leila, obrigado, viu? Leila Bonifácio Wolff, olha, psicóloga e pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho pela Universidade de Mackenzie, profissional coach da Sociedade Brasileira de Coach, extensão universitária em psicologia cognitiva comportamental, 20 mil horas de atendimento e 15 mil anos. Olha, 15 anos de experiência no mundo corporativo. Você viu outras vidas? Aí, quem sabe, né? Você acha que a minha alma é antiga, viu? Exatamente. Já me disseram. Você tem perfil mesmo, né? Você tem carinha de 9 e alma antiga. Então, quem sabe foi 15 mil. 15 mil anos, né? Mundo corporativo, sendo 8 deles atuando como RH em grandes empresas. E 10 anos se dedica à orientação profissional e de carreira. Gente, um beijo do coração de vocês, muitíssimo obrigado pela audiência e vamos viver essa vida que ela é uma maravilha. A vida é uma maravilha. A vida é o quê? Uma maravilha. É isso aí. Tchau.